como eu já tinha dado aquela sugestão, as revoltas camponesas não mostram a necessidade de união militar? Bom, nós vamos ter uma série de guerras no final da Idade Média que vão levar também os nobres a se unirem para juntar exército, juntar força militar para lutar contra o inimigo. E assim os estados nacionais se formam. Bom, mas eu estou falando. O que seriam esses estados nacionais? Bom, gente, antes de prosseguir nessa prosa, nesse papo, eu queria que a gente entendesse o seguinte. Cada estado nacional, monarquia nacional, tá? Que vai se aproximar do que nós vamos conceber por país europeu, que nós vamos trabalhar, que nós vamos ver, vai ter um processo que ele é específico. O que nós vamos fazer aqui é ter a audácia de criar características, levantar algumas características que são comuns para facilitar a nossa compreensão. Então, por isso que essa aula é tão importante, porque lá na frente você vai estudar absolutismo monárquico, você vai estudar o iluminismo, você vai estudar as revoluções inglesa, francesa, e aí você vai precisar compreender o que são essas características, essas linhas gerais que unem o conceito de Estado Nacional. O que é um Estado Nacional? Tá? Outra coisa importante, voltando ao papo da burguesia, então, vamos lembrar mais uma vez essa questão da burguesia. Quando a gente fala sobre a formação dos Estados Nacionais, nós temos diferentes perspectivas de análise. Falei difícil, tá bom, professora? Fala legal aí para a gente entender? Ok. Existe no campo da história, vamos lembrar que história não é opinião, história é um campo da ciência que faz a gente passar uma vida inteira lendo livros e procurando compreender sob diferentes prismas os acontecimentos do passado. Como que o homem trilhou os seus caminhos e os seus descaminhos até os dias de hoje. Falei bonito, né? Não sei de onde sai isso, não. Mas, enfim, o que nós precisamos compreender? Nessa perspectiva que nós podemos ver de diferentes formas os processos históricos, existe esse campo da história onde a gente vai analisar essas interpretações, contextualizando que quando se estudou um fenômeno histórico em tempo X, isso foi influenciado por um tipo de pensamento, outros momentos da história nós vamos ser influenciados por outras realidades. E aí nós temos dois historiadores que desenvolvem dois pensamentos básicos e que influenciam muito a forma como nós enxergamos essa formação dos Estados Nacionais. Existe uma visão clássica, muitos de vocês lá no ensino fundamental podem até ter também tido contato com essa visão, que ela é desenvolvida por Friedrich Engels. Engels, parceiro do Karl Marx. Ai, meu Deus, comunista. Não, gente. Ele foi um grande pensador da história. Ele pensou momentos históricos e refletiu sobre eles. Nós não estamos falando sobre o pensamento político e sua ideologia. Nós estamos pensando como ele interpretou a sociedade. Para o Engels, nós precisamos entender que ele viu a formação dos Estados Nacionais como uma forma de pressão da burguesia em relação aos reis. Mas eu falo assim, mas estava fragmentado o poder, não tinha rei. Não, tínhamos reis. Os reis eram nobres, que tinham reinos. Eles só não tinham o poder político centralizado em suas mãos, mas eles estavam lá no topo da nobreza. Então, a burguesia ela vai fazer uma pressão sobre esses reis, né? Falando, vai lá, rei, para esse rei o quê? Unificar esse Estado e melhorar, portanto, as condições do desenvolvimento comercial. Essa visão, ela é hoje criticada por muitos autores. E o que nós vamos trabalhar aqui é uma visão mais associada a um outro historiador muito importante e que a galera hoje valoriza muito, que é o R. Anderson. Ele tem um livro chamado As Linhagens do Estado Absolutista e ele vai dizer o seguinte, o que acabou acontecendo não foi necessariamente a pressão de um grupo social, mas foi uma dança das cadeiras do poder. Nós temos aqui uma visão de uma sociedade que ela está se transformando, mas onde não há uma ruptura radical. Há uma centralização de poderes, sim. Há uma mudança social, cultural, econômica, sim. Mas nós não temos uma mudança tão significativa de agentes de poder, visto que a nobreza, voltando, visto que o rei, a origem dele é aonde? Na nobreza, tá? E aí, então, nessas guerras, essas uniões de nobres, casamentos, uniões de territórios, elas vão dizer muito